Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e agora preste bastante atenção que a gente vai finalizar o nosso fluxo aqui para me entregar para vocês esse agente de IA pronto e você já rodar ela aí ainda hoje no processo de venda de vocês ou do seu cliente, beleza? Então pegue sua água, pegue seu café aí e vamos nessa para a gente concluir essa etapa, que esse é o modelo de agente de IA híbrido que vocês vão poder utilizar para qualquer negócio, como eu falei, tá? Então, vamos nessa. Uma vez que a gente recebeu nossos dados aqui do nosso subworkflow, eu criei um router para identificar o que? Se a mensagem foi enviada por mim, tá? Então ele vai verificar se o from me foi enviada por mim, então eu sei que foi enviada por mim. Vai verificar se o cliente está na etapa 7, que isso aqui vocês vão entender o que é essa etapa 7, eu vou determinar ele como bloqueado. E se não é nenhuma dessas duas ações, a gente criou um extra output, que é o que vai enviar para o nosso agente a mensagem. Então nesse caso não foi enviada por mim, não está bloqueado, ele vai enviar para o agente. Então se eu executar aqui agora, ele vai passar e vai vir para o nosso agente, tá? Agora eu estou indeciso. Será que eu sigo logo com o agente ou se eu explico para vocês essa etapa do humano? Eu vou seguir com o agente, tá? Então ele veio aqui para o nosso agente de IA. O que vocês vão ter? Vão ter esse agentezinho aqui. Aqui na mensagem vocês podem deixar padrão, tá? Não tem problema vir com essas chaves aqui, não se preocupa que isso aqui não vai atrapalhar nada no seu agente de IA. Pode deixar assim sem problema algum, tá? Isso aqui não interfere em absolutamente nada. E aqui dentro do System Message é onde vocês vão utilizar o prompt. Por padrão eu vou deixar para vocês aqui esse prompt, onde eu já coleto a data e hora atual. Então ele já pega a data e hora atual para mim aqui, ó. Ele determina se tá boa noite, bom dia, boa tarde. Para quê? Para a gente dar uma saudação para o cliente, tá? Então o seu agente ele vai ter aí essa inteligência. Eu entrego também os dados do cliente para ele já saber quem é que está mandando mensagem e o número de telefone do cliente para alguma precaução, alguma coisa que você precise utilizar ele aí, tá? Então já deixa aqui por padrão. Depois a gente tem um campo de identidade da nossa IA, então tem o que é a nossa IA, qual é o objetivo dela. Então observa que eu estou trabalhando aqui com tags, tá? Tipo em HTML mesmo, o prompt. Então tem uma identidade, onde tem a abertura, falo o que é a identidade dela e tem o fechamento daquela tag. Tá? Então depois eu tenho o objetivo, tenho aqui dentro o objetivo e o fechamento daquele objetivo. Da mesma forma eu tenho missões e o fechamento daquela missão. Depois eu posso ter ferramentas, que são as ferramentas que a sua IA vai ter. Então todo o processo aqui vocês vão precisar configurar. Esse aqui é o modelo inicial, tá? Então aqui vocês vão determinar, vocês vão mudar ó, valor, missão, e aqui vocês vão começar a construir o outro passo a passo aqui embaixo, que eu vou entregar para vocês um assistente no chat GPT, que vocês podem copiar isso aqui, mudando somente essa etapa e inserir os dados de vocês, tá? Então vocês vão falar qual é a IA, vão dar o nome para ela, vai falar qual é a missão dela, se é vender uma reunião, se é vender um serviço, se é vender NX coisa aí que vocês escolherem, beleza? Então nesse momento eu vou deixar ela assim, ok. Aqui embaixo a gente tem o GPT que a gente vai utilizar, então você pode mudar aqui qual é o modelo que você quer utilizar. Por padrão eu utilizo o 4.1 mini e eu deixo o top P dele 0.2 e o temperamento dele, para ficar um pouco mais empolgante, eu deixo por padrão 0.7, tá bom? Beleza, aqui já tem a memória de vocês, essa memória ela vai ser criada lá dentro do seu Supabase, a partir do momento que acontecer a primeira interação. Então observa que aqui não tem ó, a memória da IA ainda, tá? Não tem a tabelinha memória IA, mas a partir do momento que ela receber aqui a primeira mensagem, quando eu executar aqui, ó, ela vai criar uma memória. E aqui a gente tem um think ou think para ela raciocinar antes de responder o cliente, tá? Então se eu vir aqui agora ó, e eu der um play, ela vai criar agora a minha memória. Então ela criou a memória lá no Supabase, certo? E ela veio aqui e raciocinou. Ó. Então ela fez 3 ações essenciais para que ela possa dar uma excelente resposta ao cliente, tá bom? Então ela veio e executou no chat GPT, ela conseguiu, lembrando que ele pega o input de entrada e aí o output de saída, então ela já deu aqui, ela já entendeu, boa noite, já me chamou pelo nome Manuel, que bom receber seu contato, entendeu? Então aqui ela já pegou, sabendo que era de noite, sabendo que quem estava falando com ela era o Manuel, então ela já pegou pelo primeiro nome e ela deu continuidade. Beleza? Ok. Aqui ela inseriu na sua memória
o que o cliente falou, que foi o olá, e o que ela respondeu. Então, se a gente vir aqui agora no Supabase, a gente vai ter uma tabelinha nova. Aqui, ó, memória AI. Se eu clicar aqui agora, já vai ter, ó, o que o humano falou, certo? Que foi o que eu mandei. E aqui tem o que ela respondeu, certo? Ok. Espero que tenha ficado claro para vocês aqui. E aqui ela raciocinou antes de dar uma resposta. Se eu clicar aqui agora, ó, o cliente mandou um olá, certo? E ela foi raciocinar antes de responder ele. Deixa eu só verificar aqui nos logs. Vamos olhar nos logs aqui se ela teve alguma resposta pra gente ou não. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui nos logs. Vou vir aqui em logs. Vou vir aqui no... no nosso caso ela só pegou mesmo realmente o olá. Só melhorou o olá que foi mandado dentro das variáveis e pegou a informação normalmente. Então não precisa ela raciocinar muito porque era somente um olá. Beleza? Agora eu tenho os filtros da IA. Esse filtro da IA, pessoal, vocês vão entender que é o que? Funções que vocês vão poder criar dentro da IA de vocês. Para quê? Para que ela venha a ter regras. Porque o que aconteceu recentemente com uma cliente minha? Vou contar para vocês. A IA dela, eu configurei uma IA no WhatsApp dela. E aí o bot do Sebrae mandou uma mensagem para ela de oferta ali, notificando ela de alguma coisa. E a IA começou a responder o bot do Sebrae. Então eles começaram a iniciar uma conversa entre agentes ali infinita. Se você não tiver uma regra que a sua IA tem que parar se ela identificar que tem um looping, e você não tiver uma saída para isso, para encerrar com o cliente, cara, isso vai te consumir muito token. Pessoas que te mandarem mensagem somente querendo gerar custo em cima do seu token e a sua IA não identificar que ele não vai chegar em lugar nenhum e encerrar essa conversa pode te gerar custo. Então aqui é onde vocês vão trabalhar o quê? As funções da IA. Eu adicionei como filtro da IA, mas eu vou renomear aqui, ó, e vou pôr funções da IA para ficar melhor para vocês entenderem. Funções, tá? Funções IA, beleza? Eu não adicionar acento aqui por boas práticas mesmo. E aí aqui o que eu determinei, ó, se a minha IA, se o output da minha IA tiver igual, hashtag encerrar, mas é óbvio, vocês vão ter que pôr isso aqui no prompt. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui do meu prompt da minha SDR, só para vocês entenderem o que é essas funções. Eu quero deixar bem claro, para que vocês entendam todo passo a passo. Óbvio, vai gerar dúvida? Vai, mas depois a gente vai tirar essas dúvidas aí juntos, tá bom? Por isso que eu não vou levar tão adiante ainda até agora nossas aulas para vocês entenderem. Então aqui vai ser o seguinte, ó. Você pode pôr essa regrinha aqui no seu agente. Eu vou abrir o agente e vou deixar para vocês também regras, tá? Aqui embaixo eu vou deixar, ó, funções. Vou abrir aqui, ó, chaves, tá? Ou funções ou regras. Você pode pôr regras, abrir. Eu vou também fechar aqui, ó, tag regras. E dentro dessas regras, o que eu vou definir aqui, ó? Vou colar, ó, certo? Dentro da regra eu defini o seguinte, ó. Se você observar que a conversa está em loop, ou a conversa não chegar a lugar algum, ou o contato se identificar como assistente virtual, responde exatamente em encerrar. Por quê? Porque no caso do bot do Sebrae, ele já fala assim, sou assistente virtual do Sebrae. Então, se ele identificar que tem isso na conversa, ela já vai mandar isso aqui, ó, hashtag encerrar. Ela vai responder exatamente isso aqui, ó, hashtag encerrar. Quando ela responder esse hashtag encerrar, eu vou pegar o output dela e aqui eu vou fazer o que? Remover o usuário do fluxo. Para me remover o usuário do fluxo, é só eu clicar aqui. A gente vai ter na tabela novos leads. O número de telefone de quem vem já vai estar aqui a variável de vocês. E eu vou mover esse meu cliente, fazer um update lá na minha tabela novos leads para a etapa 7. Então aqui automaticamente ele vai ganhar a etapa 7. E quando ele ganha a etapa 7, quando ele mandar uma outra mensagem, lembra que a gente tem uma verificação aqui? Que se o cliente agora estiver na etapa dele for igual a 7, ele vai estar bloqueado. Então não vai acontecer nada e nosso fluxo vai morrer aqui, ó. Então todo mundo que estiver na etapa 7 morreu aqui, parou. Então aí ela vai tirar automaticamente a pessoa do fluxo. Então, ela removeu ele aqui, tá? E você pode ir mais além, você pode falar para ela que se o cliente desejar falar com o humano, então você pode vir aqui, ó. Ó, se identificar que o cliente deseja falar
com um humano. Aí você vai pôr, responda exatamente, hashtag humano, tá? Então aqui, ó, ela vai responder exatamente, hashtag humano, beleza? E você pode ir mais além, se você quiser mandar imagem, ó, a partir do momento que o cliente se interessar no produto XPTO, envia a imagem desses produtos. Então você vai ter um hashtag aqui e ela vai poder ter o caminho de filtros. E aí aqui dentro eu vou vir, ó, você vai vir, adicionar mais um router. Eu vou pegar aqui, ó, hashtag humano. Vou copiar aqui o output, que é a variável. E aqui eu vou dar um rename para o output, que eu quero ver o que? A saída. Aqui fora, se eu não pôr um nome, eu não vou saber o que é. Então quando eu venho aqui em rename output e eu adiciono aqui, ó, hashtag humano, eu sei que aqui é a saída do hashtag humano. Então aqui eu posso inserir simplesmente um node da Mega API, ó. Posso duplicar aqui o nível de mensagem de texto, tá? E eu posso selecionar ele aqui, vim aqui renomear ele de, ó, atendimento humano, tá? E aí você pode personalizar a mensagem aqui dentro. Você vai vir, você vai pôr um número padrão de alguém aqui, eu vou pôr o meu, ó. E aqui eu vou pôr assim, ó, atendimento humano. Tem um cliente aguardando atendimento. Beleza? Então você pode fazer isso aqui. Não tem problema nenhum. Você pode fazer aguardando atendimento. Deixa eu só ver aqui que eu... Deu ruim ali. Ó, tem um cliente aguardando atendimento. Você pode pôr aqui as variáveis do nome dele, porque as variáveis elas vão vir daqui, ó. Você fala aqui, ó, nome, 2 pontos. Aí eu vou vir e vou pôr aqui, ó, o nome. Por mais que eu arraste aqui o nome, eu costumo trocar o item pelo first, tá? Que é a primeira aqui, ó. Pra pegar sempre o primeiro cliente. Então tá vendo que mudou já ali, ó. Tava item, só que eu mudo aqui pra ele pegar sempre o primeiro item, tá? Pode ocorrer de dar erro por algum motivo, de vir muita informação e o Node acabar não sabendo de quem é a informação que vem. Então sempre determino first, que é o primeiro. Nome da pessoa. E eu vou pôr aqui, ó, o WhatsApp dele. Tá, então eu posso pôr aqui, ó, 2 pontos, wa.me, e aí aqui eu vou pôr aqui o WhatsApp, a variável WhatsApp dele, ó. Então eu vou trocar aqui também, vou mudar de item para first, beleza? Pronto. Então aqui já vai notificar, ó, tem um cliente aguardando atendimento, vai dar o nome do cliente e o WhatsApp do cliente. Pronto. Então isso aqui já vai notificar o humano. Então a gente já começou a fazer aqui novas implementações no nosso agente, e a nossa IA agora ela já tem funções para trabalhar. Então isso aqui, pessoal, não tem limite. Vocês podem criar um router gigante de ações, desde que você adicione no prompt da sua IA o que ela deve fazer. Não esquece disso, beleza? Então, ok, show de bola. Salvar aqui. Mas se não contém nenhuma dessas ações, ele vai passar normalmente aqui pelo fallback, ó. Tá? Executou ele mais uma vez, ó. Passou pelo fallback, beleza? Agora ela raciocinou, tá vendo? Ela raciocinou de responder, então ele falou aqui, ó. Cliente apenas disse olá, sem mais informações. Responder de forma simpática, convidando para falar sobre interesse em automação, curso ou mentoria, com perguntas curtas para manter conversa fluida, tá? Foi a entrada. E a saída foi, ó. Cliente disse apenas olá, sem mais informação, responder simpática. Então ela raciocinou. E depois a minha IA aqui gerou uma outra resposta, tá vendo? Olá, que bom falar com você, me conta, você tem interesse em automação, algum curso? Então ela raciocina aqui internamente, e depois ela faz o output, beleza? Essa perninha de erro que vocês estão vendo aqui, ó, eu já deixei ela ativada, então eu vim aqui em settings, e já deixei aqui, ó, continue o erro utilizando o output. Isso aqui depois a gente vai ter os próximos fluxos, que é para registrar erros no banco de dados, que na tabela de vocês aqui vocês já vão ter a tabelinha de log de erro do agente, vocês vão ter a tabelinha de log de erro do WhatsApp, então vocês vão ter, ó, vocês vão poder inserir os logs aqui dentro e depois a gente vai criar um fluxo de recuperação de erro, tá? Beleza. Para encerrar, bora lá. Aqui eu limito em 1, isso aqui eu adiciono por padrão, isso aqui é porque eu gosto de pôr mesmo, não precisa ser pôr aí, tá? Deixa eu até pinar tudo que já tá aqui, ó, pra gente não ficar executando o fluxo ali que já tá para trás de novo. E aí eu vou limitar em 1, então clica aqui, ó, só para limitar em 1, isso aqui não interfere em nada, pessoal.
nada. Eu que gosto de pôr mesmo, só para enfeitar às vezes até. Só que em outros casos eu também utilizo ele para limitar mesmo quando vem muito input. E agora a gente vem para nossa etapa de quê? Quebrar as mensagens em partes, tá? Então, se você assistiu às outras aulas anteriores, a gente utilizava 3 loads aqui para quebrar essas mensagens em parte, mas eu tive alguns problemas quando era muito produto, ela quebrava muita mensagem, então agora você vai ter esse node e você pode definir o prompt na maneira que você quiser aqui dentro para mandar para o cliente, tá? Então aqui tem um nodezinho padrão, um prompt padrão, que é para substituir. Isso aqui vocês vão entender também que vocês podem migrar, melhorar depois, a depender da demanda de cada cliente. Mas eu quero que vocês entendam que ele vai quebrar ali, ó, tá, as mensagens em partes para mim, certo? E depois eu tenho um node da OpenAI, aqui eu utilizo o 4.1 mini normal mesmo. E aqui vocês vão ter o Output Parser, tá? Que esse Output Parser ele é responsável por transformar a mensagem da IA em uma array. Ela vai compactar, concatenar essas mensagens, compactar ela ali, para que depois eu possa fazer um split dessa mensagem, tá? Então, quando eu executo ele aqui, ó, vou executar ele aqui agora. Cadê? Executa aí, pronto. Ele vai pegar o texto que a minha IA mandou, que foi esse aqui. E olha só como ele retorna. Ele retorna dentro de uma array, tá vendo? Para quê? Para que depois no split ele possa ser transformado em numerações. E aqui ele já quebrou a mensagem em 2 partes, tá vendo? Ele pegou aqui o olá, que bom falar com você. E ele quebrou em 2 partes. Então se eu mudar aqui para table, tem a etapa 1 e tem a 2. Tá? Então ele vai quebrar em 2 mensagens, até mesmo para ficar mais humanizado. Tá? Agora a gente vai ter o loop, que o loop é responsável por quê? Por pegar os 2 itens que estão aqui e processar um de cada vez. Então vai passar a primeira mensagem, vai vir aqui, vai retornar e mandar a segunda mensagem, certo? Como eu estou enviando a mensagem aqui para o cliente, o que eu vou fazer? Eu não vou mandar aqui, eu vou mandar lá no final. Isso aqui eu vou tirar, tá? Vou tirar. E aqui ele vai contabilizar os caracteres da mensagem que vem. Então vamos lá, vou executar o looping para vocês entenderem. Aqui ele vai pegar a quantidade de caracteres, ó. Então ele pegou um output, que é a primeira mensagem só. Observa que aqui a gente tem 2 mensagens, 1, 2. No looping ele pega a primeira, que vai ser 1 por 1, e eu vou executar aqui, ele vai contabilizar quantos caracteres tem. Então ó, tem 28 caracteres e isso demora basicamente 1 segundo para ser digitado. Isso aqui é um temporizador dinâmico, tá? Vai ficar mudando de tempos em tempos a quantidade de segundos. Depois eu tenho um wait aqui, ó, que vai ser o que vai determinar o tempo. Então eu vou pôr ele aqui, ó, delay. E dentro dele eu estou utilizando a variável de segundos que vão ser geradas aqui. Então agora ele demorou 1 segundo para processar essa mensagem, sem problema. Então vai passar 1 segundo, vai esperar 1 segundo aqui, ó, beleza? E vai processar para enviar a mensagem para o cliente. E aqui no nosso modo de envio de mensagem eu vou pegar o que? O telefone do cliente. Então aqui dentro eu vou deixar configurado para vocês, ó, que vem do, não do webhook, mas vem daqui, ó, execute workflow. Então eu vou vir e vou mudar aqui agora. Vou pôr aqui, ó, o WhatsApp dele, lembrando que eu sempre adiciono o first no lugar do item para pegar sem erro, tá? E aqui eu vou pegar a mensagem, que é a mensagem que vai ser enviada para o cliente. Então, essa mensagem, eu já vou pegar do nosso looping do output. Então, eu posso deixar ela assim, ó, padrão, beleza? Não tem problema, pode deixar ele como item mesmo, nesse caso aqui, porque está próximo. Então, ok. Ele vai mandar essa primeira mensagem, tá? Então, eu vou receber no meu WhatsApp essa mensagem agora. Recebi. E agora eu tenho um modo de digitando de novo. Eu gosto de deixar o digitando aparecendo para o meu cliente, tanto no início do fluxo quanto no final do fluxo. Então aqui eu vou colar o WhatsApp dele também, ó. Só pegar aqui de novo o WhatsApp do cliente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou pegar lá de trás. Não tem problema não. Que você já vai estar configurado aí, o WhatsApp. Aqui eu vou pôr first primeiro. Beleza. Pronto. E aí aqui eu tô dizendo, ó, digitando. Então ele vai fazer digitando de novo aqui, vai processar, me mandou a mensagem, vem pro digitando e ele vai retornar para o nosso looping. Para quê? Para mandar a segunda mensagem. Então agora quando eu executar o looping, ele vai mudar. A gente agora vai para a segunda mensagem. Vou executar esse fluxo aqui completo.
Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai concatenar as duas. Vou executar aqui agora. Vou tirar o pin aqui, ó. Deixa eu executar ele assim. A gente vê. Senão a IA vai me mandar encerrar ali. Beleza, passou uma. Vai dar um waitzinho e vai passar a segunda, ó. Tá? Ó, pronto. Passou as duas. Certo? Então aqui agora no contabilizar caracteres, ó. A primeira mensagem demorou aí 1 segundo, 28 caracteres. E a segunda mensagem ela já demorou 7 segundos porque tinha 101 caracteres. Então já mudou o time. Então no primeiro wait ele demorou 1 segundo. E no segundo ele demorou 7 segundos. Que isso aí já dá mais um tom humanizado ali. Também para como se realmente a pessoa demorasse ali um tempinho para digitar. Isso aí é um diferencial que vocês também vão ter aí, beleza? E aqui, no final, a gente vai deletar o que? A memória que é inserida lá no nosso componente. Então, aquelas mensagens que são inseridas temporariamente aqui para a gente concatenar. Ao final, do momento que a IA responder tudo bonitinho, tudo certinho, ele vai simplesmente limpar lá do banco. Então, aqui eu tenho que inserir também o telefone do cliente de forma correta, tá? Vou vir aqui, ó, execute workflow, vou pôr o WhatsApp de quem eu quero deletar. Vou mudar aqui também. Pronto, e aqui no finalzinho ele vai deletar aqui, ó, todas as mensagens que estiverem lá. Então, ele vai executar, vai vir de novo e ele vai deletar todas as mensagens que estavam no nosso banco de mensagem temporária, tá? Então pronto, deletou as mensagens que estavam lá, ele deletou. E ok, finalizamos aqui a nossa IA. Pessoal, isso aqui tá muito lindo. Isso aqui tá muito realmente reutilizável de forma simples para você estar trabalhando. É só seguir o passo a passo do que eu ensinei. Conecta as credenciais, conecta tudo bonitinho, porque depois vocês já vão ter o fluxo de vocês aqui, ó, pré-configurado, tá? Eu não vou renomear aqui, ó, não vou sair pondo o stick node aqui, isso aqui, ó, não vou sair renomeando para vocês, colocando aqui dentro o nome, enfim, de cada etapa que tem aqui, porque eu quero que vocês entendam, vocês vão aprender o que é que funciona cada um e vocês vão renomear como vocês acharem melhor. Combinado? Beleza. Agora a gente vai para a parte de verificar se foi um humano que mandou a mensagem. Tá? A gente precisa ter essa verificação se foi um humano e bloquear ele também. Bloquear ali a partir do momento que o dono da empresa entrar em contato com o cliente. Tá? Então o dono da empresa entrou em contato com o cliente, você precisa bloquear ele ali da IA para a IA não ficar no meio da conversa por uma quantidade de tempo, que é o que eu ensinei para vocês. Tá bom? Eu falei para vocês que a sua IA pode parar por 30, 40, 60 minutos. Vou só tomar uma água aqui. Vocês que vão definir a quantidade de tempo que a sua IA vai parar. Então a gente já está em 22 minutos, eu vou concluir essa etapa aqui para vocês entenderem. Só que essa etapa ela só funciona a partir do momento que a mensagem é enviada por vocês. Vocês o que? Humano. Então aqui observa que o cliente que me mandou a mensagem, então from me foi false, não foi o dono da mensagem, o dono da empresa que mandou a mensagem. Então tá falso, porque ele recebeu de um cliente, certo? Por isso que é essencial dentro da Mega API vocês marcar aquela caixinha de enviadas por mim. Porque agora eu vou simular como se o dono da empresa mandasse mensagem no lugar da IA. Tá? Então ele vai responder o cliente ali, o humano entrou em ação e a IA vai precisar sair. O que vai acontecer? Eu vou vir aqui, vou mudar aqui dentro do meu webhook, ó. O from me eu vou mudar manual, vou pôr aqui, ó, para true, que é verdadeiro, beleza, true. Vou salvar, então vai identificar que foi enviada por mim. Então eu vou executar até o nosso componente mais uma vez aqui, tá? E eu vou executar aqui, ó, executar o workflow. Beleza, vai passar. E ele já identificou que foi enviada agora por mim, tá? Então ele identificou que foi enviada por mim, ou from me ficou como true, beleza? Deixa eu abrir aqui meu componente. Deixa eu analisar aqui, beleza? E aqui o diferencial vai ser essa coluninha aqui, ó, time out, tá? Essa coluna é o que vai mudar o jogo de vocês aí, beleza? Quando for enviada por vocês, quando for enviada pelo dono da empresa, isso vai mudar aqui. Então vou acessar aqui o componente, deixa eu ver essa última ação que aconteceu. A gente vai ter o caminho aqui do enviada por mim, ó. Deixa eu copiar aqui, ó, copy editor, copy, beleza?
porque ele veio só até aqui. Tá? Então ele identificou, foi enviada por mim, false. E também se enviada por mim foi igual, ou se enviada por mim foi igual a false, passa. Se o enviada por grupo foi igual a false, passa também. Por quê? Porque eu não quero mensagem de grupo e nem mensagem enviada por mim aqui nesse caso. Só que eu preciso retornar lá para minha SDR híbrida também mensagens quando são enviadas por mim, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Até uma melhoria que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar o que foi enviado por mim aqui atrás. Já pegar esse detalhe do que foi enviado por você aqui atrás. Tá? Porque no caso, quando é enviada por você, não precisa de muita informação. É só o que você mandou para você bloquear o cliente e você começar a conversar com ele de maneira tranquila, certo? Então, aqui atrás ainda, deixa eu só verificar aqui o melhor caminho para a gente fazer isso. Eu vou pôr um if, tá? Vou verificar se foi enviada por mim aqui atrás. Aqui, ó. Vou pôr aqui no meio, eu vou pôr um Swift. E aqui eu vou identificar se foi enviada por você através do webhook. Então já vou pegar aqui, ó, from me. Se o from me for igual a true, beleza? Eu vou renomear aqui, ó, que foi enviada por humano. Ou você pode pôr enviada por mim, como você achar melhor. Você pode digitar isso aqui, tá? E aí eu tenho que criar também um fallback, que se não for enviada por humano, vai seguir normal. Então vou adicionar aqui adicionar a opção fallback output, beleza? Então, ok. Cadê? Fallback output. E aqui vocês vão pôr como extra output. Pronto. E ele vai ter uma segunda perninha aqui, ó. Então o que vai acontecer? Se for enviada por mim, ele vai seguir aqui para cima, certo? Agora, se não for, ele segue normal o fluxo. Beleza, então eu vou verificar aqui, ó. Enviadas por... Vou pôr só o nome de rota aqui, rotas. Também. Rotas, pronto. Ele vai verificar logo aqui no início se foi enviado por você. Por quê? Porque não precisa mais aparecer eu digitando para o meu cliente, certo? E aí, esse aqui, que teria o enviadas por mim aqui em cima, eu vou excluir ele. Não vou precisar mais dele aqui. E eu vou simplesmente manter, ó, esse aqui, tá? Vai fazer até mais sentido aqui para vocês, tá? Beleza? E aí o enviada por mim já vou mandar direto lá para cima, porque isso aqui já vai ser um fluxo separado. Pronto. Deixa eu só ajustar ele aqui para ficar bonitinho. Beleza. Aqui, ó. É isso aqui, pessoal. A regra é clara e bem simples aí para vocês entenderem, tá? Então, ok. O que eu tenho aqui só preciso ter dois caminhos. Tá bloqueado? Definitivamente não acontece nada. Não tá bloqueado, segue normal, a IA responde. Foi enviada por mim, não precisa ir lá pro componente, tá? Não por aqui. O componente eu vou mandar, mas eu vou mandar de uma forma diferente. Eu só vou pegar a mensagem que veio da pessoa que você mandou e inserir ela aqui, tá? Ah, Manuel, mas nós vamos perder o contexto. Quando a IA voltar, ela não vai saber o que é que o humano falou. Vai sim. E eu vou mostrar para vocês na prática. Depois que eu identifiquei que foi enviadas por mim, aqui no meio eu vou adicionar um set node. E eu vou tratar esses dados, tá? Então aqui eu vou executar, porque foi enviada por mim agora. Eu vou ter aqui no meu set node, vou pegar lá do nosso webhook, pegar o que? O número que foi mandar a mensagem. Então eu vou deixar isso aqui padrão, personalizado para vocês, tá? Então eu vou criar agora do absoluto zero. Vou vir aqui e vou deixar number cliente, que é o número do telefone do cliente que está recebendo a mensagem, que você mandou a mensagem, beleza? No nosso caso aqui é esse aqui, tá? Então você mandou a mensagem para ele, ok? E aqui a gente vai ter o from me. Nem precisa ter o from me aqui, não precisa. Eu vou pôr aqui o time out.
Lá no nosso componente eu estava com timeout, mas eu vou até excluir ele daqui, que eu não vou precisar dele aqui mais. Eu vou simplificar mais ainda a vida aqui, ó. Cada vez que você vai mexendo, você vai aprendendo algo novo. Eu vou ver o timeout daqui, ó. Beleza, não precisa mais. Salvar. Timeout agora, ele vai vir pra cá. Eu vou adicionar aqui dentro a quantidade de tempos que eu quero, 30 minutos, por exemplo. Beleza. O que mais que eu vou pegar importante aqui dentro? Ó, a mensagem enviada, então vou pôr aqui, ó, mensagem, a mensagem que foi enviada, é o conversation. Talvez seja content. Deixa eu pegar meu outro telefone aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante pra gente trabalhar. Deixa eu pegar o telefone e enviar uma mensagem pra mim aqui. Já validar isso aqui na prática. Pera aí. Deixar até aqui, vou deixar até aqui. Beleza, vou salvar aqui. Ok, voltei. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora. Eu vou mandar uma mensagem pra mim. Tá? Então, como fosse o dono da empresa, mandando uma mensagem agora. Vamos deixar esse negócio padrão. Tá? Vou executar aqui. Tá, aguardando a mensagem. E eu vou mandar aqui um oi. Oi. Tá? Mandei um oi. Então ele executou, já vai identificar que foi enviada por mim, certo? Pelo dono da empresa. Então seguiu e veio para cá. Então aqui a gente vai pegar agora os parâmetros necessários dentro do nosso webhook, como vem. Então o número do cliente que foi receber a mensagem, vou deixar ele aqui já padrão e vou dar um split aqui e você já vai estar configurado aí, não se preocupa, tá? Vou remover aqui, ó, o @swhatsapp.net. Então vou pôr aqui, ó, aspas única, @s.whatsapp.net. Pronto. E aí, depois eu vou pôr uma vírgula e aspas aqui, só pra gente zerar o número. Deixei o número formatadinho. Ok. Aqui eu gosto de deixar padrão também o first, ainda que venha como item. Beleza. Peguei o número de telefone do cliente. Então eu sei que esse número aqui é o número do cliente. A mensagem que foi enviada por cliente. Então eu vou pegar aqui, ó. Conversation. A mensagem que foi enviada para o cliente, que foi o que eu peguei o número de telefone e mandei. E é isso. Então eu peguei o número de telefone do cliente e a mensagem que foi enviada para ele. Top. Só isso que eu preciso. Ok? Uma vez com isso configurado, vou dar o nome dele aqui de dados, só para a gente manter padrão. Agora a gente vai seguir para o nosso caminho aqui em cima, que tem verificar se foi enviada por mim, mais uma vez. Tá? Só que como eu já sei que foi enviada por mim, agora eu só vou pôr uma verificação aqui, ó, que é a mensagem deve conter um hashtag. Tá? Então a mensagem, para que ela venha passar aqui, ela tem que conter um hashtag. Para quê? Para parar o atendimento. Isso eu vou falar para vocês que vocês têm que pôr hashtag no caso da nossa Mega API. Por quê? Porque a Mega API, quando você ativa o enviadas por mim, ela pega tanto quando o humano entra e ela pega também quando a IA envia, tá? Então ela não tem regra, tipo assim, se ela identificar que foi a da API que mandou, ela não tem uma regra de barrar ela aqui. Mas se ela identificar que foi o humano que mandou, ela também não tem uma regra. Talvez, pode ser que tenha nos eventos, eu vou ver alguma diferença de eventos, mas a forma que eu encontrei agora recentemente para fazer com a Mega API foi esse aqui. Eu posso analisar até aqui dentro, deixa eu ver se tem algum evento que muda, alguma coisa que muda aqui que eu não observei. Tá? Um tipo de execução, alguma coisa nesse sentido. Ó, talvez seja o status, né? Status aqui nesse caso é 2 quando ela manda. Deixa eu ver aqui se fosse no caso eu mandando. Vamos ver se o status muda ali. Vamos ver se o status muda. Se for isso, talvez a gente pegue. Não vem a variável status. Ó. Mas mesmo assim, quando eu observei que quando a API manda, quando é a API que manda ou quando é o humano que manda, ele sempre pega o evento. Então, por padrão, eu resolvi
e deixei melhor passar somente se conter hashtag. Então o cliente, para ele encerrar, para ele entrar no lugar da IA, o humano entrar no lugar da IA, ele vai ter que mandar um hashtag aqui. Então quando eu mandar um hashtag oi, por exemplo, quando eu enviar aqui um hashtag oi, ó, enviei o hashtag oi. Então esse caso aqui foi o humano, entrou em contato, ele verificou, tá? Olha, não tinha salvado ali, ó, já aconteceu toda a ação. Mas isso foi bom. Foi bom ter acontecido, que eu já vou explicar para vocês o que é que tá acontecendo ali. Beleza? Vamos lá. Ele vai verificar se foi enviada por você e se contém a hashtag. Se contém a hashtag na mensagem, que no caso seria o oi, o que é que ele vai fazer? Eu vou atualizar esse cliente no banco de dados, aonde? Lá na tabela novos leads. Então na tabela novos leads eu vou buscar o número de telefone da pessoa, se o número de telefone dele for igual, aí eu vou pegar aqui ó, a variável number cliente, que é a variável que a gente criou, certo? Se o número for igual a esse número de telefone, eu vou adicionar em cima do timeout dele, agora, lá na tabelinha timeout, 30 minutos. Então eu vou vir aqui, eu vou apagar isso aqui, ó, plus, e aqui dentro eu vou pôr a variável de timeout, ó. Tá, então eu posso pôr aqui dentro, ó. Beleza? E ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ó, agora são 5 horas da manhã. Então ele inseriu 30 minutos em cima do horário atual. Ele tá pegando o timeout de vocês que está vindo aqui, ó, 30, 40, 50 minutos, 60 minutos, que você achar melhor. E ele vai mudar aqui dentro a quantidade. Então, às 5 horas, vai adicionar 30 minutos em cima do horário atual, beleza? E ele vai mudar esse cliente para a etapa 8 ou para a etapa 2, como vocês acharem melhor. Vou deixar a etapa 2. Então, mudou o cliente para a etapa 2 e ele recebeu o timeout, certo? Ok. Uma vez que ele receber esse timeout, a gente vai verificar se o número dessa pessoa existir no banco de dados. Se ele não existir, o timeout dele não existir no banco, ele vai adicionar esse cliente lá no seu banco de dados. Eu vou pegar aqui o número de telefone também, mais uma vez, que é o que? O número do cliente que vem aqui do dados. Ó, vou botar a variável dele aqui, certo? Então ele vai inserir mesmo assim o timeout em cima. 5 horas agora. Ele vai pôr aqui os 30 minutos. Beleza? Ó, então adicionou aqui de 5 horas, ele mudou para 5h31. Manuel, não entendi a lógica. Vamos lá. A regra é o seguinte. Aqui eu identifiquei que o humano entrou. O humano entrou, mandou o hashtag oi. Tem duas formas de a gente bloquear o contato. Se o contato já estiver na conversa, né, ele estiver conversando com a sua IA, o humano entrar e mandar uma mensagem, o cliente vai ser bloqueado. E também se o humano iniciar a conversa com o cliente. E isso é muito importante, que às vezes o cliente ele mesmo quer mandar uma mensagem para a pessoa. Então vamos lá, eu mesmo, humano, queria mandar uma mensagem para meu cliente e não ele me mandar uma mensagem primeiro. Então quando eu mandar uma mensagem para ele e eu adicionar o hashtag, é essencial eu bloquear ele para que quando ele me responder, a minha IA não entre no meio dessa conversa, entendeu? Então aqui também já tem essa regra. E aí, se ele não existe no banco, de maneira alguma, eu também já vou inserir ele, já vou aplicar 30 minutos de bloqueio ali na atualização dele, certo? Ponto 1. Agora eu vou explicar para vocês por que de adicionar esses minutos. É porque quando a gente vem aqui para os nossos componentes e esse cliente já existe no nosso banco, eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês na prática o que vai acontecer quando ele responder, tá? Eu vou voltar aqui agora. Então, fizemos a suposição, o cliente foi, o humano mandou a mensagem, inseri o timeout aqui, ó, em cima dele aqui agora, vai ter ali o timeout. Já tá atualizando aqui já a tabela, ó. Tá. Deixa eu ver se ele inseriu. Não inseriu, mas ele vai inserir agora que eu vou mandar. Ó, eu já configurei as variáveis ali, vou executar. O humano vai mandar uma mensagem. Eu já existo no banco, certo? Então, vou mandar aqui um hashtag oi. Hashtag olá. Mandei. Beleza. Enviei um hashtag olá. Ele atualizou no meu banco de dados. Ó, inseriu o timeout aqui. Se você for analisar agora, deixa ele carregar aqui. Ó, inseriu o timeout. Eu estou na etapa 2. E aqui no timeout ele já inseriu, ó,
Deixa eu ver aqui como é que ele ficou. Por padrão, a data aqui tá dando 8 horas e 33 da manhã. Tá errado, é por causa da variável do nosso VPS. Tá aqui na VPS ele tá certinho. Atualizar no banco. Horário de 5, horário o Brasil. E aqui ele tá com horário 8h33. Então o que, é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que setar um parâmetro aqui de hora. Deixa eu só verificar aqui, ó. Vim aqui no SQL Editor. Vou pôr aqui um Show Time Zone. Vamos ver. E onde é que ele tá pegando. Ó, ele tá pegando o Time Zone, o TC. Então aqui eu tenho que adicionar o América São Paulo. Para adicionar o América São Paulo, vocês também já vão ter aí o documento que eu vou deixar disponível para vocês. Vou até pegar ele aqui no Drive. Ó. Sete o horário ali do seu banco de dados. Essa aula já está bem extensa, 40 minutos de aulas. Eu vou finalizar essa aula completa aqui, pessoal. Vai ser a aula completa, porque eu sei que vai gerar dúvida depois. A gente vai tirar essas dúvidas no decorrer dos dias. Vou pegar aqui agora. Vou pegar aqui, ó. Hora. Supabase. Deixa eu pegar aqui agora. Aqui, banco, código. Aqui, ó. Vocês vão ter esse código aqui também. Tá? Que é para setar o América São Paulo. Tem esse código que eu vou disponibilizar para vocês também. Já vou deixar ele padrão aqui, ó. Permitir aqui, vou colar esse código, vou alterar aqui para América São Paulo, o meu Supabase. Então vou dar um run aqui agora. E se eu selecionar agora Show Time Zone, e eu der um run, ele já pegou a América São Paulo. Então quando eu voltar aqui agora na minha tabela, aí meu horário vai estar correto aqui agora, 5h33. Pronto. Beleza, então eu adicionei, naquela hora era 5h03, eu adicionei 30 minutos em cima do horário atual, certo? Excelente. O que vai acontecer aqui agora? Uma vez que eu fiz isso, eu inseri a quantidade de minutos em cima do contato do cliente. Se o cliente me mandar uma mensagem aqui agora, veja só o que vai acontecer, ó. Vim aqui. Deixa eu executar ele aqui agora. E eu vou mandar uma mensagem agora para IA. Tudo bem? O que vai acontecer? Ó, ele vai chamar o meu componente, só que ele parou aqui, ó. Ele não vai seguir o fluxo. Ah, Manuel, por que ele parou? Porque lá no nosso componente eu tenho uma verificação aqui, ó, de tempo, tá? A gente vai verificar agora tempo. Preciso verificar tempo. E como é que eu vou verificar o tempo? É aqui, ó. Nesse filtro do humano, vocês vão ter uma verificação. Para verificar o que? Se lá na minha tabela, na tabela de verificar se o número está no banco, observa que aqui eu tenho o timeout, tá vendo? 5h33. E o comparativo que eu vou fazer nesse filtro é, opa, o horário de agora, 5h07, é mais tarde do que o horário que está lá no meu timeout, que é 5h33. Se não for mais tarde, ele não vai passar. Então não tem como, se eu inserir 30 minutos em cima do horário do cliente que está lá no meu banco de dados, e agora é 5h07 e lá está 5h33, nunca vai passar enquanto não for 5h34 da manhã. Então a partir do momento que for 5h34 da manhã, ele vai identificar que já passou o horário, que o horário de agora é mais tarde, e aí ele passa, trata todos os dados e retorna aqui para o nosso agente. Então é isso aqui que vai parar a sua IA pela quantidade de minutos que você determinar. E a quantidade de minutos que você determina é aqui dentro. 30 minutos, 40 minutos. Se eu quiser pôr 5 minutos, é só adicionar aqui dentro 5 minutos e tá tudo bem, tá tudo certo. Adicionei 5 minutos aqui, ele vai inserir 5 minutos no nosso banco em cima do horário atual. E aí quando o cliente mandar mensagem, ele vai verificar se o horário de agora é mais tarde do que o horário que está no nosso banco.
Então aqui é a variável que vem do banco, que é essa aqui, tá? O timeout. Se não for, então não passa. Espero que vocês tenham ficado claro para vocês. Beleza? Agora a gente vai para a nossa próxima versão, que é o que? É bloquear essa pessoa definitivamente, para ela não receber mais nada, e também retornar essa pessoa caso vocês queiram. Beleza? Como eu já vi que a gente estendeu muito essa aula aqui, talvez a gente esteja até muito longo, eu acredito que vocês vão achar muito longo também. Eu vou explicar para vocês na nossa próxima aula somente essa etapa final aqui, ó. E aí a gente vai implementar mais uma melhoria aqui, que é armazenar também o que o humano está conversando com a IA, ou o que o humano está conversando com o cliente, para que depois, quando a IA retorne, ela tenha contexto do que foi falado naquele período que ela saiu de cena. Beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.